Brasil, a gente tem cerca de 325 mil nascidos prematuros por ano, né? Isso traz para a gente uma taxa de prematuridade de 11,8. Se a gente compara com a taxa global pela Organização Mundial de Saúde, que é de 10,6, isso coloca o país em índices muito semelhantes aos países de baixa renda. E a gente tem uma grande parcela dos sobreviventes que evoluem aí com algum grau de deficiência, seja ela física, motora, neurológica, e isso traz aí pra gente um grande impacto social, financeiro, psicológico para as famílias e até mesmo para a sociedade. Não são encontrados somente nos recém-nascidos prematuros extremos, abaixo de 32 semanas de idade gestacional, onde a gente já sabe que esses bebês têm um maior risco de paralisia cerebral, atraso cognitivo, cegueira. A gente tem atrasos cognitivos que também são relacionados aos recém-nascidos prematuros tardios, que são aqueles entre 34 e 36 semanas e 6 dias, que fazem com que esses recém-nascidos tenham maior risco aí de atraso na fala, de atraso cognitivo e problemas de atenção até os 18 anos de vida. Ela é um dos fatores mais críticos aí na sobrevida e na estabilidade dos recém-nascidos hospitalizados. Para vocês terem uma ideia, em 1907 foi observado aí uma diminuição na mortalidade de 98% para 23% quando os recém-nascidos foram colocados em incubadoras. A termoneutralidade está totalmente relacionada à morbimortalidade neonatal. Então, os valores menores de 36,5 graus ou maiores acima de 37,5 graus também estão relacionadas ao agravamento e ao favorecimento de distúrbios metabólicos, como desconforto respiratório, enterocolite necrosante, hemorragia intracraniana. E a capacidade desse recém-nascido de manter essa temperatura estável, comparando as variações do ambiente, ela é muito limitada nesses recém-nascidos, especialmente os pré-termos, e está muito relacionada na idade gestacional, com a idade pós-natal, o peso e as condições clínicas desses recém-nascidos. Ela pode sim trazer problemas fisiológicos e metabólicos, como a vasoconstrição pulmonar e periférica, que faz com que a gente tenha uma diminuição na captação de oxigênio pelos tecidos, e isso pode levar à acidose metabólica. Então, quando o consumo de oxigênio aumenta, em resposta à hipotermia, a frequência respiratória ela também aumenta, e isso pode levar a um grande desconforto respiratório. A hipotermia ela é extremamente frequente na neonatologia, porque a termorregulação muitas vezes é ineficaz, e isso faz com que cerca de 50% dos recém-nascidos prematuros tenham alguma complicação que é relacionada à hipotermia. Então não é somente a partir do nascimento, a gente tem uma preocupação aí com a temperatura da mãe, com a temperatura da sala de parto, porque a gente precisa lembrar que o ambiente seco e frio da sala de parto, ela faz com que esse bebê, principalmente os pré-termos mais extremos, percam calor por evaporação e por convecção. Então, se a gente não tiver uma intervenção eficaz, a gente vai ter uma perda da temperatura cutânea, uma diminuição muito rápida, cerca de 0,3 graus por minuto, e isso leva a complicações causadas pela hipotermia. Dizem respeito à temperatura materna e da sala de parto, a temperatura desse recém-nascido no nascimento, de quanto esse bebê é aquecido nos cuidados no centro cirúrgico, no centro obstétrico, o aquecimento do O2, que muitas vezes é ofertado em sala de parto, e também os cuidados com o transporte, com a temperatura desse bebê na admissão da UTI neonatal e seguindo aí pelo controle da temperatura dentro da UTI neonatal. O modelo integrativo de cuidado voltado para o desenvolvimento, ele inclui diversos fatores e a termorregulação está dentro desses fatores porque ele faz aí com que a gente tenha uma estrutura conceitual, uma nova filosofia de cuidados que são neuroprotetores tanto para o bebê quanto para a família.
né? Então a ideia é que a gente tenha um ambiente de cura, né? Então com certeza a termorregulação está totalmente relacionada a isso, uma vez que manter a temperatura desse bebê vai fazer com que ele se desenvolva de forma mais saudável, né? A parceria com as famílias, o posicionamento adequado desse bebê, a própria proteção do sono, proteção da pele, né? A preocupação com o ambiente de cuidado desse recém-nascido. E isso inclui aí, obviamente, a termorregulação.